Você já imaginou dirigir um veículo tão poderoso que faria a caminhonete do seu vizinho parecer um brinquedo de criança? De caminhões que mais parecem condomínios de luxo sobre rodas, até monstros mecânicos que poderiam encarar uma missão em Marte. Hoje conheceremos os 15 veículos mais extremos e brutais que redefinem completamente o conceito de fora de estrada. Número 1. Imagine sair dirigindo algo que parece ter nascido do cruzamento entre um monster truck e uma mansão de alto padrão. Esse é o Juggernaut 6x6, construído sobre uma plataforma de caminhonete Ram. Essa criatura mecânica vem equipada com um motor Hellcat V8, superalimentado de 6,2 litros, capaz de entregar impressionantes 850 cavalos de potência. Ele não é apenas forte. Ele é tão brutalmente potente que parece capaz de acordar os vizinhos a 3 quarteirões de distância, antes mesmo de você encostar no acelerador. Se você achava que a caminhonete do seu vizinho era grande, espere até ver essa máquina de perto. Ela mede aproximadamente 7 metros de comprimento, 2 metros e 24 centímetros de altura e 2 metros e 49 centímetros de largura, sendo uma das maiores bestas já criadas pela Apocalypse Manufacturing. Com 5 modos de condução, suspensão ajustável de longo curso e diferenciais bloqueáveis, esse monstro recebeu construção para enfrentar o lado mais pesado do fora de estrada, sem pedir licença e sem demonstrar piedade. Durante os testes, ele chegou até a saltar cerca de 3 metros no ar. Sim, você ouviu direito. Uma caminhonete desse tamanho, simplesmente levantando voo como se fosse algo normal. E, para completar, ela ainda conta com capacidade de reboque de aproximadamente 9.000 quilos, o que significa que quase nenhum trabalho parece grande demais para esse gigante. Ao entrar, você não encontra um interior espartano de veículo de guerra, mas sim um ambiente de luxo. Há teto panorâmico, sistema de som Harman Kardon de alta qualidade, estribos elétricos e uma câmera com visão panorâmica, acompanhada por sensores de estacionamento. O espaço interno é tão generoso que até Shaquille O'Neal provavelmente conseguiria se mexer lá dentro sem reclamar de falta de espaço. Todo esse poder, presença e conforto começam em uma faixa de preço que gira em torno de $279.999. Mas convenhamos, quem disse que você não pode se mimar um pouco quando o objetivo é ter uma das experiências de direção mais exageradas, absurdas e definitivas já colocadas sobre rodas? Se você pretende dirigir algo que basicamente parece um tanque de luxo, pelo menos faça isso com estilo. Número 2. Agora prepare-se para uma experiência realmente selvagem com o Devil 60 Sinister 6x6. Nascido em Dubai, esse monstro é praticamente uma declaração de guerra contra a sutileza, a moderação e a economia de combustível. A Devil Motors olhou para os veículos utilitários esportivos comuns e aparentemente pensou: colocaremos mais 2 rodas, adicionaremos potência suficiente para lançar isso ao espaço e transformaremos a estrada em um palco de intimidação. Debaixo do enorme capô, você encontra um motor V8 turbodiesel de 6,7 litros, capaz de gerar 720 cavalos de potência e cerca de 999 Nm de torque. Esse monstro não apenas se move, ele parece alterar a rotação da Terra quando passa. Esqueça a buzina. O som da aproximação dele já abre o trânsito como se fosse uma força da natureza separando os carros no caminho. E escute essa. Ele chega de 0 a 97 km por hora em aproximadamente 6 segundos. Isso é mais rápido do que a velocidade com que o último match do seu vizinho em um aplicativo de encontros deixou ele no vácuo. Com velocidade máxima de cerca de 241 km por hora, ele parece menos um veículo fora de estrada tradicional e mais um foguete terrestre com porta-copos. Quando o assunto é terreno difícil, o Devil 60 simplesmente ri na cara dos obstáculos. Com tração nas 6 rodas e eixos robustos, ele provavelmente encararia uma escalada no Everest de lado, apenas para provar um ponto. Além disso, possui uma altura livre do solo tão grande que parece uma girafa usando pernas de pau. Os pneus são tão enormes que poderiam servir como roda de exercício para um hamster gigante. Por dentro, o ambiente é puro luxo. Os assentos contam com aquecimento e ventilação, o sistema de som é premium e uma grande tela sensível ao toque cuida do entretenimento e das informações do veículo. Agora, falaremos do preço. Ele começa em aproximadamente $450 mil, um valor nada modesto.
Na verdade, é tão caro que parece o tipo de dinheiro usado para comprar uma pequena ilha. Mas, no fim das contas, quem consegue colocar preço na sensação de passar por cima de veículos inferiores com o conforto de um apocalipse particular? Número 3. Imagine uma caminhonete tão forte, tão imponente e tão difícil de parar que até os terrenos mais violentos parecem um simples passeio de domingo. Esse é o Mega Ram Runner, que começou sua vida como uma Dodge Ram 3500 do ano de 2012, mas se transformou em uma verdadeira besta, movida por um motor turbodiesel Cummins de 6,7 litros, capaz de produzir cerca de 600 cavalos de potência. É potência suficiente para deixar qualquer apaixonado por fora de estrada de boca aberta. Com uma transmissão personalizada, desenvolvida para dominar terrenos difíceis, essa caminhonete consegue conquistar praticamente qualquer tipo de superfície. Lama, pedras, trilhas, subidas agressivas e caminhos destruídos não parecem assustar esse monstro. A suspensão também recebeu construção para aguentar castigo pesado. Ela vem equipada com amortecedores Fox de tripla derivação interna, o que permite que a caminhonete enfrente terrenos brutais como uma campeã, sem transformar cada buraco em uma pancada seca na sua coluna. A ideia é simples: deixar o caminho difícil parecer mais controlado, mais estável e muito menos doloroso para quem está dentro. Rodando sobre enormes pneus todo-terreno de 35 polegadas, equivalentes a aproximadamente 89 centímetros, e usando paralamas personalizados de fibra de vidro, o Mega Ram Runner não é apenas resistente. Ele também tem uma aparência agressiva, larga, ameaçadora e pronta para entrar em ação. É o tipo de caminhonete que chega antes mesmo de ser vista, porque sua presença domina qualquer ambiente. No interior, você encontra uma mistura interessante de brutalidade e conforto. A cabine mantém o espírito resistente de uma máquina feita para a aventura, mas ganha acabamento personalizado e uma tapeçaria com estilo mais refinado, criando um contraste entre força bruta e um toque de exclusividade. Claro, esse tipo de preparação não sai barato. Espere desembolsar mais de $100 mil por um veículo completamente modificado como esse. Mas, para quem é realmente um buscador de emoções fora de estrada, o Mega Ram Runner não é apenas uma caminhonete. É uma máquina de aventura definitiva, feita para quem quer chegar onde os outros veículos param, hesitam ou simplesmente quebram. Número 4. Agora, imagine dirigir sobre a superfície de Marte em um veículo tão avançado que faria os utilitários mais resistentes da Terra parecerem brinquedos de shopping. Apresentamos o Mars Rover Vehicle Navigator, também chamado de Mars Rover Vehicle Navigator, um conceito futurista ligado à ideia de exploração espacial e pronto para encarar o terreno marciano como se estivesse apenas passeando por uma estrada tranquila. Essa fera futurista conta com 6 enormes rodas projetadas com estrutura aberta, dispensando os tradicionais pneus cheios de ar. A inspiração vem das rodas usadas no rover Curiosity, que já explorou Marte e ajudou a mostrar como a mobilidade precisa ser pensada em ambientes extremos. Com esse tipo de solução, o Mars Rover Vehicle Navigator pode enfrentar desde crateras rochosas até dunas intermináveis, tudo sem depender de pneus convencionais, que poderiam furar, rasgar ou falhar em um ambiente tão hostil. O sistema de suspensão flexível permite que ele se mova sobre terrenos irregulares com bastante estabilidade, quase como se estivesse deslizando sobre os obstáculos. Mas esse veículo não recebeu construção apenas para se deslocar. Ele surgiu para sobreviver em algumas das condições mais duras imagináveis. Marte não é exatamente um lugar amigável, então cada detalhe precisa levar em conta poeira, pedras, temperaturas extremas e a necessidade de operar longe de qualquer oficina. O Mars Rover Vehicle Navigator é movido por motores elétricos, e seu visual transmite imediatamente uma sensação de resistência. Ele tem uma aparência robusta, futurista e perfeita para a exploração de longo prazo. Com cerca de 8,5 metros de comprimento, 4 metros de largura e 3,30 metros de altura, esse rover não é apenas grande, ele é ambicioso. Seu peso fica em torno de 2.500 quilos, o que reforça a ideia de uma plataforma séria, preparada para muito mais do que um simples passeio. Agora vem a parte realmente interessante. O Mars Rover Vehicle Navigator é equipado com instrumentos científicos avançados para análise de solo e atmosfera.
Mas o melhor é que ele não funciona somente como veículo. Ele é praticamente um laboratório móvel completo. Isso significa que, além de transporte, ele também pode servir como espaço de trabalho, oferecendo aos futuros astronautas em Marte não apenas abrigo, mas também uma área funcional para conduzir pesquisas científicas importantes. Em outras palavras, esse rover representa um verdadeiro salto para a exploração marciana. Ele combina mobilidade, proteção, pesquisa e sobrevivência em uma única máquina, pronta para encarar qualquer terreno vermelho que ousar entrar em seu caminho. Número 5. Pronto para enfrentar qualquer tipo de terreno que tente desafiar você? Então conheça o veículo todo-terreno Sokol Phantom, uma potência russa criada para situações extremas. Com um motor Toyota de 1,5 litro, capaz de produzir 109 cavalos de potência, ele pode alcançar velocidades de até 100 km por hora. Isso é mais rápido do que aquela corrida desesperada pela manhã, quando você percebe que está atrasado para buscar o café antes do trabalho. A suspensão com molas e amortecedores hidráulicos faz com que até os trajetos mais acidentados pareçam muito mais suaves do que deveriam. Buracos, pedras, lama, areia e neve deixam de ser obstáculos intimidadores e se tornam parte da diversão. Os pneus de pressão ultra-baixa agarram o barro, a areia e a neve como se estivessem participando de um reality show de sobrevivência chamado Edição Terreno Impossível. Mas espere, porque ainda tem mais. Esse veículo todo-terreno leva 2 pessoas, então você pode carregar um amigo junto na aventura. Ou, dependendo do nível de loucura do passeio, pode levar alguém só para se segurar com força, enquanto as coisas ficam realmente intensas. Os controles são intuitivos, o painel de instrumentos é digital, e as luzes de diodo emissor de luz ajudam a manter tudo visível, dando ao motorista aquela sensação de aventureiro moderno, tecnológico e pronto para qualquer cenário. E aqui vem a surpresa. O Sokol Phantom é anfíbio. Isso mesmo. Ele também pode se mover na água, alcançando cerca de 7 km por hora. Isso o torna perfeito para cruzamentos inesperados de rios, áreas alagadas ou simplesmente para aqueles momentos em que você quer fazer uma entrada dramática e inesquecível, surgindo da água como se fosse parte de um filme de ação. Com preço inicial em torno de $18.500 na versão básica, ele é uma verdadeira aposta em diversão séria. Para aventureiros que precisam de um veículo resistente tanto em terra quanto na água, o Sokol Phantom é um companheiro fora de estrada completo. Ele não promete apenas levar você até lugares difíceis. Ele promete transformar o caminho até lá em uma aventura por si só. Número 6. Imagine se aventurar pela natureza em um veículo que não é apenas luxuoso, mas também parece pronto para encarar uma expedição no meio do deserto. Conheça o Project Maybach, uma impressionante fera elétrica fora de estrada criada pela Mercedes-Benz, em colaboração com o falecido ícone da moda Virgil Abloh. Aqui, a ideia não é simplesmente sair do ponto inicial e chegar ao ponto final. A proposta é fazer isso com presença, personalidade, estilo e uma dose generosa de extravagância. Com cerca de 6 metros de comprimento, esse cupê de 2 lugares tem um visual marcante e um exterior fosco em tom de areia, que praticamente grita explorador de luxo no deserto. Os painéis solares no capô não estão ali apenas para compor o visual futurista. Eles ajudam a ampliar a autonomia do veículo, trazendo uma solução interessante para viagens fora de estradas sofisticadas, ainda que o modelo continue sendo um conceito. Como se trata de um protótipo, não existem números definitivos de potência ou velocidade, mas esse não é o ponto principal aqui. O Project Maybach é sobre imaginar grande, empurrar os limites do luxo fora de estrada e mostrar como um veículo de alto padrão poderia se comportar se fosse pensado para muito além das avenidas elegantes e garagens climatizadas. Com pneus BF Goodrich Mud Terrain T/AKM3 para lama, placas de proteção na parte inferior e um rack no teto com iluminação auxiliar, ele está pronto tanto para aventuras em locais remotos quanto para aparecer em eventos de gala sem perder o charme. É o tipo de veículo que parece capaz de atravessar dunas durante o dia e estacionar em frente a um tapete vermelho à noite, sem parecer deslocado em nenhum dos dois ambientes. Por dentro, você encontra bancos de couro em tom areia que reclinam completamente, perfeitos para uma pausa ou uma soneca rápida, depois de um dia inteiro de exploração. Também há bastante espaço para guardar equipamentos de aventura, mantendo a proposta de unir conforto extremo e utilidade real. Mas calma, o Project Maybach ainda é apenas um conceito.
Caso um dia entre em produção, e vale cruzar os dedos por isso, espere um preço voltado para pessoas extremamente ricas. Afinal, luxo extremo, design assinado, tecnologia elétrica e capacidade fora de estrada não costumam formar uma combinação barata. Número 7. Agora, que tal um veículo fora de estrada tão bruto que até o próprio Thor ficaria orgulhoso? Conheça o Thor Ultimate, veículo todo-terreno, uma fera construída na Ucrânia e aperfeiçoada ao longo de mais de 2 anos para merecer esse nome de inspiração divina. Este não é apenas mais um veículo todo-terreno. Ele recebeu projeto para pessoas que querem dominar praticamente qualquer terreno, seja terra, lama, areia, neve ou água. Sob o capô, o Thor carrega um motor turbodiesel de 2 litros, capaz de entregar cerca de 160 cavalos de potência. Com uma transmissão automática de 6 velocidades, cada aventura se torna mais controlada, seja atravessando caminhos difíceis ou cruzando paisagens abertas. Ele não depende apenas de força bruta, também aposta em inteligência de construção. A carroceria de fibra de vidro leve ajuda a manter o veículo ágil e resistente ao mesmo tempo. Já a estrutura com resistência à corrosão permite que essa besta encare água sem que você precise pensar 2 vezes. Isso faz diferença para quem realmente pretende usar o veículo em ambientes extremos, onde a estrada acaba, a trilha some e o caminho se torna uma mistura de lama, pedra e travessia alagada. Precisa levar a equipe inteira? Sem problema. O Thor Ultimate veículo todo-terreno tem capacidade para até 6 pessoas, o que o torna ideal para expedições em grupo. Além disso, oferece capacidade de carga superior a 1.000 kg em terra firme, permitindo transportar equipamentos, suprimentos e tudo o que seja necessário sem comprometer tanto o conforto dos ocupantes. Agora falaremos de velocidade. Em terra, esse veículo todo-terreno consegue atingir até 68 km por hora, oferecendo o impulso necessário quando você precisa avançar com mais rapidez. Mas a parte mais interessante é que ele não para quando a terra acaba. Essa máquina também pode cruzar a água a uma velocidade de até 7 km por hora. Terra, areia, barro, neve ou água. Para o Thor Ultimate veículo todo-terreno, praticamente tudo está liberado. Ele é o tipo de monstro que não pergunta qual é o terreno. Ele simplesmente avança. Número 8. Pronto para conhecer um caminhão que faz quase todos os outros veículos parecerem brinquedos? Apresentamos o International Workstar 7500 Super Truck, uma máquina enorme que transforma qualquer veículo comum em miniatura. Essa besta colossal recebeu construção sobre a lendária plataforma Workstar, projetada para enfrentar alguns dos ambientes mais difíceis, pesados e exigentes que um caminhão pode encontrar. Sob o capô, ele conta com um motor a diesel de 10 litros, capaz de gerar 370 cavalos de potência e cerca de 2.034 Nm de torque. Com sua transmissão Allison 3500, série de serviço pesado, esse caminhão entrega desempenho suave tanto em trilhas rochosas quanto em estradas pavimentadas. Ele não é apenas grande. Ele recebeu construção para trabalhar pesado, atravessar obstáculos e manter o controle quando o terreno tenta complicar tudo. O eixo dianteiro Fabco e a capacidade de tração 4x4 ajudam essa máquina a lidar com terrenos difíceis, como um verdadeiro profissional. Lama, cascalho, subidas, estradas ruins e áreas de trabalho agressivas fazem parte do território natural desse gigante. Ele parece menos um caminhão comum e mais uma fortaleza móvel, pronta para qualquer missão. No interior, você encontra uma cabine luxuosa de 6 portas, com bancos de couro premium e controle avançado de climatização. O espaço é amplo, confortável e muito mais refinado do que o exterior brutal poderia sugerir. O veículo também vem cheio de recursos modernos, como várias tomadas de 120 volts e câmeras traseiras duplas para melhorar a visibilidade. Do lado de fora, o caminhão conta com vidro blindado e uma caçamba com revestimento pulverizado para aumentar a durabilidade. Além disso, 2 tanques de combustível com capacidade de cerca de 265 litros cada significam menos tempo parado abastecendo e mais tempo seguindo em frente. Só é bom lembrar que todo esse tamanho, luxo e capacidade tem um preço. Estamos falando de algo em torno de $500 mil. Agora sim, isso é um caminhão de verdade. Não apenas um veículo grande, mas uma declaração sobre rodas, feita para quem olha para um caminhão convencional e pensa: ainda dá para exagerar muito mais. Número 9.
Agora, imagine um tanque que, ao mesmo tempo, parece um iate de luxo sobre rodas. Parece absurdo, certo? Pois conheça o Avtorus Shaman 8x8, a besta russa preparada para enfrentar alguns dos terrenos mais selvagens do planeta. Movido por um motor turbodiesel Iveco de 3 litros, ele entrega 146 cavalos de potência. É verdade que sua velocidade máxima fica por volta de 70 a 80 km por hora, mas quando você está fora da estrada, quem realmente precisa de velocidade absurda? O que importa é torque, tração e capacidade de continuar avançando. A característica mais marcante do Shaman é sua configuração de 8 rodas motrizes. Aqueles pneus enormes de baixa pressão não estão ali apenas para chamar atenção. Eles receberam criação para fazer você se sentir como o rei do terreno difícil, distribuindo peso, aumentando a flutuação e ajudando o veículo a passar por lama, neve, areia e áreas alagadas com uma facilidade impressionante. Ele conta com 3 modos de condução, incluindo o famoso modo caranguejo. Sim, você ouviu certo. Esse veículo todo-terreno pode se deslocar lateralmente, contornando obstáculos como se estivesse em uma festa de dança mecânica. E como se isso não bastasse, ele também é anfíbio, cruzando a água com naturalidade e reforçando ainda mais sua fama de veículo capaz de alcançar lugares onde quase nada mais consegue chegar. Por dentro, o Shaman surpreende com um ambiente luxuoso. O assento estilo capitão parece um trono e há espaço para até 12 passageiros. Pense nele como uma embarcação de luxo com rodas, perfeita para quem quer viajar com conforto, mesmo no meio da lama, da neve ou de uma paisagem remota, onde qualquer veículo comum já teria desistido. O preço varia entre 160 mil e 270 mil dólares, mas cada Shaman é montado à mão, o que faz dele algo mais exclusivo do que um simples veículo utilitário. No fundo, você está comprando uma obra de arte fora de estrada, uma máquina excêntrica, resistente e quase teatral, criada para transformar qualquer terreno impossível em uma rota viável. Número 10. Você já sonhou com um caminhão que parece ter saído direto de um filme pós-apocalíptico? Então conheça o Apocalypse Super Truck. Construído sobre a robusta plataforma da Ram 1500 TRX, essa besta leva a capacidade fora de estrada a um novo patamar, combinando força bruta com uma transformação visual de inspiração militar. Sob o capô, ele é um verdadeiro monstro. O motor V8 Hellcat de 6,2 litros com Supercharger gera cerca de 850 cavalos de potência. Com tração permanente nas 4 rodas, esse caminhão está pronto para enfrentar praticamente qualquer terreno. Só não se esqueça de se segurar bem, porque ele não parece ter recebido criação para pessoas que gostam de passeios tranquilos demais. Com mais de 2 metros de altura e mais de 6 metros de comprimento, esse caminhão não é apenas poderoso, ele é gigantesco. Os pneus de 40 polegadas, equivalentes a cerca de 1 metro e 2 centímetros, montados em rodas de 22 polegadas, equivalentes a aproximadamente 56 centímetros, ajudam a reforçar sua aparência brutal. E, em situações extremas, essa máquina pode saltar até cerca de 3 metros no ar, perfeita para impressionar qualquer vizinhança que ainda não estivesse prestando atenção. Além disso, ele consegue rebocar até aproximadamente 6.800 quilos, o que o torna prático para levar de tudo, desde trailers até, quem sabe, outros caminhões. Ele conta com 5 modos de condução: fora de estrada, esportivo, corrida de arrancada, baja, pedra e lama, além de um modo personalizado para aventuras específicas. A ideia é simples. Não importa se você está na lama, na pedra, na areia ou tentando sobreviver ao fim do mundo, esse caminhão quer estar preparado. Os para-choques de aço Grumper e a carroceria revestida com epóxi garantem durabilidade, enquanto os paralamas abertos e os diferenciais bloqueáveis ajudam a superar trilhas mais difíceis. No interior, porém, a história muda para o luxo. A cabine traz revestimento de couro, bancos elétricos e teto solar panorâmico, fazendo você se sentir como realeza mesmo quando está pulando sobre pedras. Com o sistema Uconnect 5, tela de 12 polegadas, equivalente a cerca de 30 centímetros, e sistema de som Harman Kardon, você pode curtir sua música favorita enquanto atravessa o apocalipse com ar-condicionado, conforto e estilo. Com preço inicial em torno de 250 mil dólares, o Apocalypse Super Truck é feito para quem deseja desempenho extraordinário, presença intimidadora e uma máquina que domina qualquer terreno apenas aparecendo no retrovisor. E aí está.
veículos monstruosos que fazem até os terrenos mais duros tremerem. Qual dessas máquinas você gostaria de testar? Deixe seu comentário e, se gostou deste vídeo, apoie nosso crescimento com um like e inscreva-se para mais conteúdos impressionantes. Obrigado por assistir e até a próxima!